dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Tem lugar aqui na frente, ó. E aqui também. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema é distúrbios depressivos e influência espiritual. Porque muitas vezes nós temos depressões, passamos por depressões e não pensamos na questão espiritual. Outras vezes só pensamos na questão espiritual e não pensamos nas questões físicas que envolvem uma depressão. Uma está atrelada à outra. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que uma coisa está atrelada à outra. Então a depressão, antigamente, muito antigamente, inclusive no nosso evangelho, ela vai estar com o nome de melancolia. E o que era a melancolia e como que se tratava a melancolia lá no passado? Melancolia era uma tristeza infinita que a pessoa tinha, uma saudade de não sei do que. Sabe quando você tem uma saudade de não sei do que? Ou então quando você diz assim, eu estou com uma vontade de comer alguma coisa, aí a outra pessoa diz assim, o que você está com vontade de comer? E aí você diz assim, sabe que eu não sei? Só sei que eu estou com vontade de comer alguma coisa. A melancolia, ela era a mesma coisa, a pessoa tinha essa tristeza e não sabia muito bem o que era isso, não conseguia encontrar uma resposta. Então, o processo religioso dessa época, dizia que era uma saudade do paraíso perdido. Então, como o homem tinha sido expulso do paraíso, então ele tinha uma saudade do paraíso que ele tinha perdido. E tratava isso com rezas, tratava isso com confissões e por aí. Só que depois, com o tempo, essa melancolia foi identificada como depressão. E essa depressão, ela vai estar associada a todo, onde tiver gente, onde tiver ser humano, vai ter depressão. Vai ter depressão, entendeu? Por quê? Porque ele é um fenômeno da nossa psique, faz parte da nossa psicologia, faz parte da nossa forma de lidar com as emoções. Nós já tivemos aulas aqui, e quem não viu as aulas, pode procurar no canal, né? Pode procurar tanto na página no Facebook da Casa Espírita, Seara Espírita Aprendizes do Evangelho, ou então no canal Kardec, Espírito e Vida com Kardec, né? Então, que é o canal que a gente coloca as aulas gravadas. Eu vou pedir para o Antônio, nas próximas vezes, colocar os links certinho no final de aula para vocês verem, fotografarem e entrarem no canal. Nós já temos muitas aulas onde nós falamos de melancolia, onde a gente falou da tristeza, da alegria, da coragem, nós falamos de emoções. Nós trouxemos várias formas de emoções para que a gente possa chegar aqui nessa depressão. Nos nossos dias agora, a gente vê a depressão como uma doença psiquiátrica que vai afetar o emocional da pessoa. Então, a doença psiquiátrica, a depressão, ela está totalmente ligada ao nosso sistema de psique. O nosso eu, o nosso ego, nós não conseguimos decidir se nós agimos instintivamente, damos vazão ao nosso instinto, ou se nós damos vazão à coordenação de dever, de moral, de ética, de educação, que são as coordenações do dever. Então vocês verem que é a psique balançando, que a nossa psique ela funciona da seguinte maneira. O nosso eu, ou o nosso ego, quando a gente fala aqui eu e ego no comportamento psicológico voltado à psique, não é o ego de egoísmo. O ego de egoísmo é quando eu penso somente em mim e dane-se o mundo. Então a gente diz assim, como que a gente identifica um egoísta?
porque ele vai dizer primeiro eu, depois os meus e para os outros nada. Então é assim que a gente identifica o egoísta. Então ele só pensa nele. Agora, o ego em si, quando a gente fala ego, nós estamos falando do nosso eu, aquilo que da nossa autoimagem e da nossa autoestima, aquilo que a gente é, a nossa consciência na parte racional. Então o ego, ele sempre vai ser consciente das coisas. O nosso inconsciente, ele é dividido pelos instintos e pelos o dever. Então a gente vai oscilar entre você olha para uma pessoa e tem vontade de brigar com a pessoa, xingar a pessoa. Isto é o instinto. Mas o seu dever vai dizer para você que moralmente você não pode fazer isso, porque isso é antiético. Então a gente fica brigando ali com... Quando essa briga é muito grande, o tempo inteiro, é como se você estivesse naquelas lutas que a pessoa entra no ringue e bate na cara um do outro. Então é como se você estivesse o tempo todo brigando, esses dois personagens que faz parte de você estivessem nesse ringue, brigando o tempo todo. E sempre, gente, vai ganhar aquele que tem mais adereço, aquele que treinou mais. Então pensa na seguinte coisa, uma pessoa que corre, uma pessoa que é maratonista, e a outra pessoa também é maratonista, só que a outra pessoa, ela passa as noites, no fim de semana tá dançando, tá bebendo, tá comendo pizza, tá isso, tá fazendo aquele outro, tá na farra. E o outro maratonista está treinando, está fazendo a sua dieta direitinho, e corre, e cuida da saúde, e não pega vento, e blá blá. Chega o dia da corrida, quem é que vai ganhar? Claro que é a pessoa que treinou, claro que é a pessoa que se preparou para isso. No nosso inconsciente vai acontecer a mesma coisa. Só que é o quê? O nosso instinto, a nossa parte emocional primitiva e a nossa parte emocional, vamos dizer assim, civilizada, virtude, que é o superego. Então, quem treinar mais é o que vai vencer. Então, se todas as vezes que você estiver com raiva, você brigar, é com certeza as primitivas que vão ganhar sempre. Se todas as vezes que você estiver com preguiça, você não trabalha, não treina, não faz a dieta, não sai da cama, é lógico que é as instintivas que vão ganhar. Então você está sempre lutando ali. Então quem tem mais adereço é o que vai vencer. Essa doença também, ela vai não só afetar o emocional da pessoa, ela afeta as pessoas que estão em volta. Então o que ela vai sentir como depressão? Ela vai sentir dores físicas, ela vai sentir taquicardia, ela vai ter problemas no estômago, inapetência, ela não se sente capaz de fazer nada. Você pede para ela fazer alguma coisa, ela vai colocar tantos obstáculos que você fica olhando assim, fica perguntando, será que essa criatura tem inteligência? Ela tem inteligência, mas ela está emocionalmente desequilibrada. Cefalgia, que é as cefaleias, sentimento de inutilidade. Então ela olha para você e você diz assim, nossa, que pessoa chata, porque ela vem para você e fala assim, é que eu não sei porquê, mas parece que eu não sou inteligente, parece que eu não sou capaz, eu não estou aguentando a vida, que vontade de morrer, Na verdade ela não diz que não tem vontade de morrer. Muito raro um depressivo falar que tem vontade de morrer. Ele diz que tem vontade de não existir, que é diferente. Ele está querendo pôr um fim naquela dor que ele sente, mas ele não sabe explicar. Por quê? Esses dois carinhas que eu falei para vocês, as emoções primitivas e as emoções civilizadas brigando o tempo inteiro. E aí ele tem esse desespero, tem pensamentos negativos, são ansiosos, tem essa tendência para o suicídio porque eles querem deixar de existir, então eles têm essa tendência de partir para o suicídio. Qual é o outro problema do depressivo? Ele afeta todas as pessoas que estão em volta dele. Então quase todo depressivo afeta em média
4 ou 5 pessoas. Por quê? Porque ele passa a incomodar aquela pessoa de tal maneira que aquela pessoa vai ficando doente de verdade. Porque chega um momento que ela não aguenta mais aquela pessoa. Por que ela não aguenta? Porque aquela pessoa ultrapassa todos os limites emocionais. Todos os limites emocionais da outra pessoa. Então você vai ficando cansado daquela pessoa. Eu vou fazer uma estimativa só para vocês verem como é que é. Eu vou fazer uma estimativa com o álcool, tá? Então o álcool no Brasil, nós temos 10 milhões de alcoólatras no Brasil. 10 milhões. E cada alcoólatra afeta 4 pessoas. Ele deixa 4 pessoas doentes. Então quantas pessoas doentes pelo alcoolismo nós temos no Brasil? 40 milhões. A depressão é semelhante. A depressão é semelhante. Por causa disso, o Brasil é o campeão, é o país que mais vende analgésicos no mundo. Analgésicos. Não estou falando de antidepressivo, que ele é campeão também, estou falando de analgésico. As pessoas compram analgésico na farmácia da mesma maneira que você vai na banca de laranja e compra laranja. Ele chega lá na farmácia e ele faz uma escolha de remédios e de analgésicos que em muitos países, de forma alguma, estaria na banquinha para você escolher a qualidade e qual o nome que você sente-se mais atraído. Por que essas pessoas que aparentemente estão sem doença alguma compra tanto analgésicos e toma tanto analgésico? Porque tem os mesmos sintomas. Tem essas mesmas dores físicas, taquicardias, problemas gástricos, inapetência, desespero, vazio existencial. Por quê? Porque ele está lidando com uma pessoa depressiva. Então ele vai buscar uma válvula de escape. Ele entende que ele está cansado porque ele cuida de uma pessoa depressiva, mas na verdade ele está em depressão também. Vai afetando, ela é contagiosa devido ao esforço que você faz para cuidar de um depressivo. E nós temos que entender que nós temos limites, né? Freud denominou essas perturbações que eu acabei de descrever, cansaço, taquicardia, inapetência, desespero, vazio existencial, de uma perturbação de conversão. Na verdade, chama histeria de conversão. Para a psicanálise, nós só temos 2 tipos de doenças emocionais. Nós temos a histeria de angústia, que ela está relacionada realmente a uma doença física, e nós temos a histeria de conversão, onde você tem uma angústia, mas essa angústia não é palpável, não é pegável, você entendeu? Não é concreta, em outra palavra. Então Freud denominou desse jeito. A depressão, que o Freud denominou como perturbação de conversão, ele explica, né, ele traz essa explicação, que é um conflito emocional que vai se transformando numa cegueira, numa nudez, numa paralisia. Por quê? Porque a pessoa não consegue sair daquela situação. Por que ela não consegue sair daquela situação? Porque é muito difícil para a pessoa admitir que está deprimida. Se você estivesse, e qualquer um de nós somos assim, se você levar um tombo e você quebrar o seu braço com fratura exposta, que o osso sai, o que você faz? Imediatamente você sai correndo para o médico. Ou pelo menos você sai gritando para alguém te socorrer e essa pessoa vai te levar ao médico. Por quê? Porque você se apavora com aquilo. E a depressão é correspondente à mesma dor de um osso quebrado. Só que não tem nada, né? A pessoa está inteira, né? Ela está olhando para você com um sorriso, mas os olhos dela, se você olhar para os olhos dela, não há vida. Por isso que se diz que os olhos é o espelho da alma. Por quê? Porque ele vai mostrar se a pessoa realmente está feliz ou não. E aí ela não tem vida nos olhos,
ela vai ficando, e aí ela fala assim, ela pensa na cabeça dela, ninguém está preocupado comigo, todo mundo está cansado, eu dou muito trabalho, eu perturbo demais. Ontem uma paciente me disse isso. Sábado eu ali de plantão com ela, de olho, prestando atenção em cada palavrinha que ela falava. Por quê? Porque a gente precisa prestar atenção ao grito de socorro mudo por baixo das palavras das pessoas. E aí ela disse assim, nossa, Sininha, eu te dou muito trabalho, né? Eu falei, você não me dá trabalho. Fica em paz, fica tranquila. Eu não estou fazendo nada, absolutamente nada. Eu estou tranquila aqui no consultório, conversando com você. Fique à vontade. Eu estava estudando, mas o meu estudo, a parte, não atrapalhava uma boa conversa com ela. Entendeu? Então, esse grito silencioso que sai da alma é que nós temos que aprender a ouvir. E a casa espírita acaba se transformando numa especialista nisso. Por quê? Porque a pessoa vem com o seu desespero e nós passamos a identificar. A depressão também vai se manifestar em crianças e em jovens. Hoje nós já temos bebês que já nascem depressivos, porque são pais que utilizam muito remédios, utilizam muita bobagem e a criança nasce com síndrome de abstinência. Como ela entra na abstinência, nós tivemos um caso muito famoso, muito famoso para a gente, porque era uma, vamos dizer assim, era uma experiência nova. O bebê tinha abstinência de Coca-Cola. A mãe só tomava Coca-Cola na gestação. Coisa de louco de ver, a criança tremia. Ela não aceitava o leite, porque ela foi, na verdade, amamentada no útero por quê? Coca-Cola. Você entendeu? Então, a criança já nasce, sim, com depressão, os pais têm. Então, você vai ter, e as crianças e os jovens ficam depressivos, por causa do relacionamento dos pais, o convívio familiar e comunitário conflitivo. Uma das coisas mais interessantes que levam os jovens para as drogas, leva os jovens para a depressão, é o posicionamento fálico do pai e da mãe. Posicionamento fálico é no sentido de que fálico para a psicanálise é o poder. Então, não representa exatamente o órgão masculino e feminino. Masculino. Na verdade, falo quer dizer o poder, aquele que tem o poder. Então, quando a mãe é muito fálica, quando é ela que manda na casa, quando é a palavra fim é da mãe ou coisa do pai, e inutiliza a posição do pai, não permitindo que o pai também tenha uma convivência com o filho e que aprenda a castrar. A palavra castrar, gente, é ensinar o filho a ter depressão. Ensinar a criança a ter frustrações. Então esse papel ele é do pai e da mãe equivalente. Quando o bebê nasce, o dono do bebê é a mãe. O pai ajuda a mãe não ficar cansada. Essa é a função do pai. A criança não sabe da existência do pai. Pais, até os 3 anos, as crianças não têm a mínima ideia de quem que é o pai, tá certo? Não tem a mínima ideia de quem que é o pai. A criança, ela é a mãe. Então, o pai cuida da mãe, para a mãe não ficar cansada, para a mãe não ficar exaurida, para que a mãe tenha condições de cuidar deste filho. Depois que a criança vai entrar ali no complexo de Édipo, onde ele tem que abandonar a mãe e ir para o pai, se a mãe for muito fálica, não permitir a aproximação do pai para ganhar essa criança ela vai ser ansiosa, depressiva, conflitiva, vai ser, e parte mesmo, ela vai buscar o vazio existencial que existe nela, essa ausência, essa inapetência do pai, em alguma coisa que ele fale mais alto. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, o nosso lar, ele é muito responsável pela forma como os filhos vão crescer e como que eles vão viver. E a mãe, é por isso que a gente diz que na psicanálise a mãe paga o pato de tudo. O pai também paga um pouco de pato, mas não é tanto quanto a mãe. A mãe é culpada de tudo.
E na psicanálise a gente tem a seguinte frase que diz o seguinte, é Lacan que fala isso, acho que é Lacan. Bem, vamos fazer de conta que é Lacan, porque eu não vou lembrar o autor agora. Você quer atrapalhar uma criança? Dê pouco para ela. Você quer atrapalhar uma criança? Dê pouco. Você quer destruir uma criança? Dê muito. Dê muito. Você vai destruir porque ela vai se tornar incapaz de trabalhar com isso. O espírito, ele sempre é semeador espontâneo. Então, o que a gente tem que entender? Que o espírito é sempre o semeador espontâneo, ele retorna pelo mesmo caminho, a fim de proceder a colheitas e a atividade desenvolvida ao longo dos tempos. É aqui que a gente vai entrar. Eu falei até agora das questões físicas, questões encarnatórias que a gente resolve, que a gente vive e a gente nasce para isso. E aqui a nossa bagagem espiritual. Então, se uma pessoa tem um lar tranquilo, um lar feliz, pai e mãe consciente, desenvolveu essas fases psicossexuais perfeitamente, sem nenhum enrosco, a família é equilibrada. Vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? As pessoas entendem família equilibrada com famílias que não ocorrem separações. Não é verdade. Tem casais que são separados e os filhos são de um equilíbrio total, porque eles não perderam a sua responsabilidade, o seu papel como pai e mãe. E tem casais que vivem juntos e os filhos são um desastre, porque eles vivem juntos se matando. Porque se a pessoa acha que o filho não lê as sublinhas daquelas palavras que você diz com aquele sorrisão no rosto, mas que tem um veneno por trás, esqueça, porque os filhos leem na mais tenra idade. Quando você vai trabalhar na psicanálise com crianças muito pequenas, 2, 3, 4 anos, a comunicação que nós temos com ela é através de desenho e brincadeira. A criança vai para um consultório do psicanalista, é uma sala de brinquedos. A criança vai brincando e vai desenhando, e a gente vai conversando. E elas contam tudo. Tudo que ela escuta, tudo que ela lê, tudo que fica no inconsciente, no desenho e na brincadeira. E aí a gente é obrigado a chamar os pais e dizer o que está acontecendo. Imagina, você entendeu? E aqui eu estou falando da depressão, emocional. Nós temos depressão clínica também, que é outra coisa, porque a gente está falando da emocional. Só que a nossa bagagem espiritual, esse tempo de vida que a gente tem, ele faz parte. Então, se numa outra vida eu já tinha essa tendência da melancolia, lembra que a melancolia já está escrito até lá no Evangelho? Se eu tenho essa melancolia, se eu tenho essa... Isso pode se agravar se não for bem cuidado. Então, a gente vai ter, sim, essa influência espiritual. E a gente tem que entender que as leis divinas, ela não vai utilizar de punição, de castigo e de vingança. As pessoas têm uma tendência a dizer assim, pelo menos eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não sei, a gente está no atendimento, eu estou no atendimento fraterno, gente, 44 anos. Eu só pareço bonitinha, mas eu sou um espírito bem antigo, tá? Então, é assim, 44 anos, as pessoas chegam e dizem assim, eu não sei que mal que eu fiz para Deus. Mas, gente do céu, é impossível a gente fazer algum mal para Deus. Ele é onipotente, onipresente. A gente faz mal para a gente. Ou então a pessoa chega e diz assim, olha, eu acho que amarraram a minha vida. Eu acho que fizeram um trabalho mal feito. Eu me lembro de uma pessoa que disse, eu tenho certeza que amarraram escreveram o meu nome e amarraram na boca do sapo. Ou então escreveram o meu nome e jogaram com uma vela para o mar para imaginar. Gente do céu, não viaja na batatinha, pelo amor de Deus. Se tem alguém que fez mal para você, com certeza é você. Então, quando você olha para o espelho, você vê o culpado. Por quê? Por causa da nossa bagagem espiritual. Então, essa sensação de que está amarrado são as nossas ações, são as nossas atitudes. Ué, e onde é que entra, então, quando você diz que tem uma influência espiritual? Veja bem,
nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Lembra que o evangelista nos escreveu isso? Que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, só que cabe a nós escolhermos as testemunhas. Se encarnados, nós temos pessoas boas, nós temos pessoas maravilhosamente boas, espetacularmente missionárias, e nós temos pessoas que nós apavoramos, nós ficamos sem palavras diante da crueldade. Você acha que ela desencarnou, ela vira santo? Ela não vira santo, gente. A natureza não dá salto. Então, uma pessoa que é ruim, fisicamente, encarnada, ela é uma pessoa ruim, desencarnada, ela é uma pessoa ruim. E nós não desencarnamos e ficamos dormindo. Nós não ficamos dormindo, nós não vamos esperar o dia do juízo final, nós temos que ter consciência disso. O Evangelho, não, mas é que o Espiritismo não está errando. Não, ele não está errando. Pega a Bíblia, então, de referência, se você acha que o Espiritismo está lá. Tem manifestações espirituais o tempo inteiro. Jesus, o tempo inteiro, conversa com eles, afastam eles quando eles são maus e elogia quando eles são bons. Há nenhum espírito na manifestação da Bíblia Jesus elogiou. Então eu vou citar um muito bonito. Jesus está perguntando para os discípulos, e tem um monte de gente em torno dele. Ele está perguntando, ele diz assim, ele vira para os discípulos e diz assim: o que dizem os homens, os outros, né, do Filho do Homem? O que os outros falavam dele? Olha aí Jesus sempre dizendo que era filho do homem. Então aí a gente inventa que ele não é filho do homem. Ele é filho do homem, sim. O que dizem os homens do Filho do Homem, que era ele? Aí Pedro está bem perto dele e diz assim: é que tu és o enviado de Deus. E fala mais uns elogios. Eu não vou lembrar todos os elogios agora. Mas ele diz que tu és o enviado de Deus e blá blá blá. Um elogio muito bonito mesmo. Eu me arrepio só de pensar. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, bendito és a tua boca que permitiu que o Pai falasse por ela. Que permitiu que o Pai falasse por ela. Ele elogia Pedro. Olha que coisa linda. E o mesmo Pedro, num outro momento, porque Pedro era um médium, um bom médium, tá? Num outro momento, Pedro faz uma atitude e ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Satanás, gente, para quem não sabe a origem da palavra, quer dizer inimigo, intrigador, pessoa que gosta de intrigar o outro. É só isso que quer dizer, tá? Não quer dizer nada de outra coisa que você possa ter imaginado. Afasta-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro que ele tinha elogiado antes, a mesma boca. Então, a boca que fala ao Espírito que vem, eu vou e vou enviar em meu nome o Espírito Santo que estará contigo até o fim dos tempos. Nós temos testemunhas boas. Então, nós podemos ouvir a testemunha boa. E quando eu digo nós, eu estou falando nós, todos vocês aí. As testemunhas boas, a multidão boa. Mas também damos vozes, também damos margem a testemunhas, à multidão negativa. Por quê? Você está triste e cansado, e você, em vez de rebater essa tristeza e cansaço, você vai alimentando. Lembra do desenho? Ó vida, ó dor. Lembra desse desenho? É a mesma coisa. Se você está feliz, um Espírito feliz vai se aproximar de você, o Espírito Santo de Deus. Se você está triste, é alguém que está triste. Vocês podem fazer o teste entre vocês mesmos. Chega uma pessoa e diz para vocês assim: bom dia, você diz bom dia, como é que vai? Aí a pessoa diz assim: não sei, eu não estou bem, tá ruim, tá uma vida, uma porcaria mesmo, tudo tá caro, tudo subiu, tudo... E, gente, questão de 2 minutos, você está falando a mesma coisa. E você sai dali, você concorda com a pessoa, e você sai dali, e a próxima pessoa que te falar bom dia, você vai dizer bom dia para você, né?
você foi contaminado pelo encarnado que disse isso. Imagina se nós não somos contaminados pelos desencarnados. Então, aqueles que são vítimas do passado são atraídos psiquicamente por nós. Então, às vezes, no passado, nós machucamos alguém, ferimos alguém, deixamos alguém triste. O que é o nosso inimigo? Quem que é o nosso perseguidor? É aquele que é o amigo ferido, é o amigo dodói, é o amigo que você fez alguma coisa ou é a pessoa que te fez alguma coisa. E não adianta, a gente identifica eles a quilômetros, a gente olha assim e fala assim, meu santo é assim mesmo, meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Não sei porque eu não consigo engolir. Lógico que você não consegue engolir. Jesus ensinou, reconcilia-te com o adversário enquanto está a caminho com ele. Então eles vão sim a ser atraídos por nós e eles vão sim afetar os nossos neurotransmissores. Então é aí que a depressão vai se aparecer. Por quê? Porque a gente começa a descontrolar esses neurotransmissores aí. Serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol, oxitocina, e vai embora. São 72 substâncias, mas a gente só gosta de falar da serotonina e da dopamina. Entendeu? É mais fácil, todo mundo conhece essas duas. Mas são 72 substâncias que regulam a nossa mente, que regulam o nosso espaço aí, tá certo? Então a gente tem que sair disso aqui, ó, dessa conduta emocional, dessa conduta mental, desse comportamento de aprisionamento. A gente chama, eu particularmente chamo isso de engaiolamento. A pessoa se engaiola dentro das suas situações emocionais e aí a gente mostra que a gaiola está aberta, mostra que não tem cadeado e coisa parecida. Ela vem, bota a carinha para fora, assim. Eu fazendo terapia, eu mostro um monte de brinquedinhos para os meus pacientes, então eles entendem melhor. É que vocês vão ter que imaginar, né? Ele vem, bota a carinha para fora, assim, olha para um lado para o outro e baixa e ele mesmo põe o cadeado. Então a gente tem que entender isso, que muitas vezes o cadeado fomos nós que colocamos. Nós é que sentimos isso. Por quê? Porque nós temos muito medo de nós mesmos. Nós gostamos muito, olha que essa imagem é perfeita, que é o efeito persona e o efeito sombra. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem uma sombra. E algumas pessoas têm uma sombra que é uma verdadeira górgona. O que é a górgona? É o mito da Medusa. Ele não olha para a sombra dele porque senão ele vai paralisar. Então ele só faz a representação. Você olha para a pessoa e diz assim, nossa, mas essa pessoa é tão teatral. Ela é tão teatral, não sei porquê, parece que ela é tão falsa. Parece que ela está representando. O que você está identificando? Que a pessoa está usando só a persona. O que é a persona? A persona é a nossa imagem pública, aquilo que eu mostro para o outro. Aquilo que eu realmente sou está lá naquele ringue. Os instintos e os instintos civilizados. A gente chama de sombra. Então é o efeito sombra. Nós temos que encarar a nossa sombra. Nós temos que olhar para ela. E o que a gente faz? Eu não posso olhar para a minha sombra, porque senão eu vou petrificar, porque ela é uma górgona mesmo, ela é monstruosa. O que é isso, gente? A sombra é tudo aquilo que a gente fez de errado, ou que a gente acha que fez de errado, e que a gente se culpa, se pune, se autoagride, se machuca. E aí a gente quer esconder isso. A gente quer esconder isso e vai colocando lá. Bem, no mito de Górgona, Perseu vence a Medusa porque ele tem um escudo que reflete um espelho. Então, quando ele olha para a Medusa, ele não está olhando para a sombra, para a Medusa de verdade. Ele está olhando para o reflexo do espelho. Isto é o que a gente fala para as pessoas. A casa espírita, ela vai fazer isso. Ela vai ensinar para vocês
que o reflexo do espelho, essa sombra pode ser tratada, pode ir equilibrando e vai tirando essas cascas, vai tirando até que a sombra fica suportável ao olhar. Aí a pessoa entende que aquilo que ele errou, aquilo que ele se equivocou é passado, não vai mexer mais, não vai doer mais. Isso se funciona com o quê? Funciona com um amigo, funciona com a depressão, funciona com o perdão, quando a gente precisa perdoar, né? Aí não machuca mais, não fere mais, você olha para a pessoa e você sente que aquela pessoa não tem mais capacidade de te machucar, de te ferir, porque você se curou. Curou o quê? A sombra, os dois pontos da nossa psique, não o nosso ego. O ego, gente, ele sempre vai recalcar. Vocês já ouviram falar muito disso. Beijinho no ombro é recalque, né? Não tem quem não descobriu isso aí com essa atriz. Mas, na verdade, recalque é a nossa barreira de toda a energia, de tudo aquilo que a gente não quer, que a gente não suporta. Quem que não suporta? O consciente, o eu não suporta. O inconsciente suporta tudo. E tem mais uma coisa, o consciente esquece tudo. Basta perguntar para vocês o que é que vocês almoçaram ou tomaram café no primeiro domingo do mês de junho. Entende como que o consciente esquece? Agora, o inconsciente não esquece nada. Por quê? Porque ele é energia e ele vai revirar, ele vai se movimentar. A gente fala pulsar, pulsões de vida e pulsão de morte. Ele vai pulsar o tempo inteiro. E essa pulsação descondensa e vem para a barreira de recalque. Vem para onde? Para o nosso consciente. E aí a gente não quer e empurra de novo. E aí o que nós estamos ensinando? Vocês entenderem, e nós mesmos, porque não pense que a gente não aprende, porque nós aprendemos, a lidar com isso com relativa tranquilidade, aceitando aquilo que a gente não pode modificar, modificando aquilo que a gente pode, e tendo serenidade diante da vida. Expiações. O que são expiações? Que são essas lembranças do passado? Tudo aquilo que vocês não podem modificar, só pode amenizar. Então, o que a gente fala? Usar óculos é uma expiação? Não, porque se a gente quiser pode ir lá e fazer a cirurgia e não usar mais óculos. A gente usa por opção ou por falta de dinheiro. As duas coisas, nem sempre é opção. Você entendeu? Mas ela não é uma expiação, você pode corrigir. Mas uma surdez é uma expiação. Ele pode amenizar com o aparelho, mas não pode modificar, que não tem o aparelho auditivo, não tem a orelha. Não, só tem a orelha, não tem o aparelho auditivo. Cegueira, não pode modificar. Meu sobrinho, você olha para ele assim, você fica até surpreso quando a gente diz que ele é cego do olho esquerdo. Porque você olha e não vê nada, ele tem um olho normal. E ele tem uma cegueira no olho irreversível, nem fazendo o transplante de córnea dá certo. Então, você entendeu? Então, isso é expiação, você não pode modificar, você pode amenizar. Então, ameniza com o aparelho, ameniza aprendendo braille, ameniza aprendendo a andar, ameniza fazendo as coisas. Provas é tudo aquilo que você pode modificar. E você não modifica porque não está com vontade, porque não tem bom ânimo, ou porque não sabe a alavanca correta. A casa espírita entra nesse aspecto, ensinando a alavanca correta. E lições, são todas as coisas novas que a gente vai aprender, que vai se somar. Entenderam? Então ele, Jesus, é o afável médico das almas e dos corpos. A nossa sincera gratidão. Gente, Jesus é o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Se você pegar o Evangelho de Jesus e você comparar com a psicanálise, com a psicologia, com a neurociência hoje, ela é toda entrelaçada no Evangelho de Jesus. Então, vamos ficar com Jesus, que é melhor, certo?
Agora a gente vai pedir que vocês aguardem com paciência, que nós vamos chamar aos pouquinhos para o nosso passe, tá ok? E para que vocês possam ficar em harmonia para ser chamado, eu vou fazer a prece, mas os colaboradores já podem ir saindo e ir para a sala, tá? Então deixa eles aqui que eu vou fazer uma prece para que vocês possam ficar em harmonia, tá certo? Mestre Jesus, querido amigo de todos os tempos, esteja conosco, Senhor, neste momento em que nós desejamos aperfeiçoar o nosso entendimento, melhorar as nossas dores físicas e emocionais, facilitando em nós tudo aquilo que nós precisamos. Que o aprendizado possa ficar gravado no nosso inconsciente, de maneira que nós conseguimos colocar em prática como pequeno conta-gotas, curando-nos as nossas dores desta e de outras vidas. Que a tua paz e o teu amor estejam conosco.